Pessoal, gravação iniciada. Vou abrir aqui a sala. Boa call a todos. Obrigado. Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 do Grupo Mateus. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Para entrar na fila, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Mateus, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Mateus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Wilson Mateus, fundador e presidente do Conselho de Administração, Jesuíno Martins, CEO, Túlio Queiroz, vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, e Sandro Oliveira, vice-presidente de operações, logística e comercial. Passarei a palavra agora ao senhor Wilson Mateus. Bom, ótimo dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e a todos que estão nos assistindo neste momento. E aqui, agradecer ao nosso presidente, nosso vice-presidente Túlio, nosso vice-presidente Sandro. E hoje eu queria convidar vocês, eu queria começar a nossa reunião hoje de uma forma diferente, né? Sei que o mercado ficou muito preocupado após a nossa última reunião, mas queria dizer a todos que estamos passando pela dor do crescimento. Desde que fizemos o IPO, a nossa empresa passou a viver uma grande transformação, sempre focando na evolução, na melhoria dos critérios de decisão, melhoria dos controles, mais responsabilidades e principalmente com os nossos mais de 60 mil acionistas. Eu queria passar aqui, no próximo slide, algumas das ações que fizemos aí desde que abrimos o capital. Aqui em outubro de 2020, logo após a gente abrir o capital, sabíamos que tínhamos que estruturar a empresa para suportar um crescimento muito grande, que foi para isso que a gente abriu o capital. Quando a gente abriu o capital, a gente tinha todo o norte e nordeste mapeado e a gente sabia o que a gente queria, que era fazer uma expansão muito forte, né? Naquele momento que a gente queria se posicionar no norte e nordeste como a maior empresa de varejo e distribuição. E para que a gente fizesse esse crescimento que estava na nossa mente e no nosso coração, a gente já sabia que de cara a gente precisava estruturar o nosso RH, precisava de um RH forte, porque
tínhamos consciência de que o varejo precisa de muita gente. E tínhamos muitos processos internos para melhorar na nossa estrutura de RH. E foi aí que buscamos um profissional experiente e chegamos à pessoa do Regis, que é um profissional com mais de 30 anos de experiência de RH, experiência em empresas de capital aberto, e a gente sentiu que naquele momento o Regis era a pessoa de fato e que mostrou para que veio, que estruturaria todo o nosso setor de RH. Nós tivemos anos de contratar mais de 10 mil funcionários. Isso funcionou. E foi daí então que nós passamos para as outras cadeiras, fizemos um organograma muito bem estruturado, muito bem pensado, né? E fizemos o grande passo, ali em agosto de 2022, que foi a divisão das nossas cadeiras. Combinei com o Jesuíno, ele viria para presidente da empresa e eu iria como presidente do conselho. Por que essa estratégia? O Jesuíno me acompanha há mais de 28 anos, conhece a empresa com uma palma na mão. Jesuíno que me ajudou a formar a maioria dos diretores, gerentes, supervisores. Então, Jesus conhece o DNA com uma palma da mão. E a nossa grande preocupação sempre foi garantir o nosso DNA e a cultura, porque tínhamos que trazer gente de fora, tínhamos que trazer mais conhecimento, tínhamos que oxigenar esse conhecimento, mas jamais poderíamos perder nossa cultura e nosso DNA, né, comandante Jesus? E o Jesus topou, e aí, daí então, nós fizemos esse organograma com o resto e a gente definiu que tínhamos várias cadeiras dentro dessa reestruturação para fazer. E foi que seguimos então em frente. Ali em agosto de 2022, o mercado já começou a cobrar muito e a gente tinha a certeza que tínhamos que contratar um CFO forte, que conhecesse uma empresa de capital aberto, e a gente passou vários meses em busca desse profissional, porque a gente precisava ter duas coisas, dois pilares muito importantes nesse profissional. Primeiro, que ele conhecesse muito bem, tivesse uma larga experiência em empresa de capital aberto, que era isso que nós precisaria com urgência. E a segunda, pelo tamanho da transformação que a gente ia fazer, que ele tinha que vir morar em São Luís, não é isso, Túlio? Exato. Que o Túlio trouxe esses dois pilares para nós, foi importante. E quando o Túlio chegou, então reuniu eu, Jesuíno, Túlio, Regis do RH, e nós montamos todas as outras cadeiras que precisariam, porque a gente sabia que precisava fazer um plano de governança, de controle muito forte para o crescimento que a gente ia fazer. Foi então que em dezembro de 2022, já prospectando, já o Túlio muito dentro disso, e começamos a buscar esses profissionais. E precisavam com urgência de um diretor financeiro, né, Túlio? Uhum. E aí fomos atrás do mercado, começamos a entrevistar, o resto tinha vários candidatos, e aí nós chegamos ao nome do Marcelo, um profissional com 20 anos de experiência em empresa de capital aberto, e foi então que contratamos o Marcelo e trouxemos ele, e ele se encaixou naquela cadeira. Daí então começou-se a trabalhar em todos os processos. É isso, Túlio? Perfeito. E no segundo semestre de 2023, já com essa estrutura já começada a montar, a gente tinha a certeza já dessa cadeira que é a diretoria jurídica, controles internos e riscos. E aí, então, chegamos ao nome da Paula, também uma pessoa com mais de 20 anos de experiência em empresa de capital aberto, e a gente viu que ali tinha um perfil de ajustar essa cadeira. E como vocês estão vendo, a gente foi formando de cima para baixo as cadeiras e ocupando e trazendo realmente as políticas que precisavam ser criadas e a estrutura e o trabalho e todo o plano de governança que precisava ser executado. E aí, então, foi definida as cadeiras que ficariam abaixo. Aí nós fomos, de novo, para o mercado, oxigenamos, capacitamos pessoas internas, mas algumas cadeiras também a gente tinha que trazer de mercado. Foi então que veio aí a necessidade dessa pessoa de RI, relação com investidores. Aí chegamos a uma pessoa profissional com mais de 15 anos de mercado, que tinha muita experiência também, que poderia nos ajudar, que é a Carol. Em seguida veio a necessidade da gerência de compliance, riscos e controles internos. E aí, de novo, fomos para o mercado e encontramos a Érica, que é uma pessoa com mais de 17 anos de experiência, que a gente entendeu que ela poderia se encaixar
nessa cadeira e nos ajudar em todos esses processos que eu já falei. Foi aqui, então, a próxima cadeira, que era gerente de auditoria interna, uma cadeira muito importante nesse comitê que foi criado. E aí, mais uma vez, fomos a mercado e encontramos uma pessoa com mais de 27 anos de experiência de auditoria interna, passou por várias empresas de capital aberto, e essa pessoa é o Cristiano. Pois bem, estruturar todas essas cadeiras, todos os processos já estavam desenhados, mapeados, estavam trabalhando em cima disso. Foi ali no primeiro semestre de 2024 que foi ventilado, inclusive por alguns acionistas, que a gente tinha que trazer uma empresa de consultoria que pudesse nos ajudar, porque eram muitos processos. Precisava trazer uma empresa de consultoria com muita experiência nisso. E aí, consultamos muita gente e chegamos no nome da Visagem. E essa empresa realmente ela nos ajudou, ela fez um amplo trabalho de mapeamento de processo, diagnóstico, de oportunidade, de melhoria na área contábil, com implementação de planos de ação em 4 principais frentes: processos, pessoas, tecnologia e governança. Pois bem, feito isso, a gente desenhou todo um plano de trabalho e aí então chegamos à conclusão que nós precisaríamos de uma cadeira mais sênior, seria um gerente de contabilidade. E fomos a mercado também e trouxemos o Gilberto, que também é um profissional muito experiente, porque a gente sabia das demandas, eram muitas demandas de ajuste de sistema e de processos, e trouxemos o Gilberto e também nos ajudou a estruturar um grande plano de governança e de controles. Feito isso, a gente avançou muito, e aí já em dezembro de 2025, o Conselho de Administração aprova a contratação de novos profissionais para a área de back-office. E aí, isso trouxe um fortalecimento dos times de contabilidade, tributário, auditoria interna e controladoria. Então, esses profissionais já estão encaixados nessas cadeiras. E aqui já, no primeiro TRI de 2026, chegamos à conclusão e aprovamos a implementação, que teremos que ter a implementação de um sistema integrado do back-office, que é contabilidade, tesouraria, fiscal e gente. E a gente está atrás do mercado de um sistema que ele possa fazer uma integração com o nosso ERP. E aí nós estamos vendo o que seria melhor, um SAP, um Oracle ou qualquer um outro sistema robusto, pela massa de dados que nós temos hoje, tem que ser realmente um sistema robusto, e nós estamos já discutindo esse tema muito forte internamente e estamos à beira de fazer essa contratação. Bom, gente, para finalizar, eu deixo claro que o meu compromisso é preparar a empresa para os próximos 40 anos. Então, todo esse trabalho que foi feito, nós estamos relativamente tranquilos, porque tudo que precisava fazer, nós estamos fazendo e vamos continuar trabalhando muito forte em cima disso. Bom, agora vamos seguir ao nosso dia a dia normal, né? Eu queria aqui, já falando de expansão, vamos mostrar como ficou o nosso plano e o nosso fechamento de 2025. No slide 8, eu trago aqui para vocês nossa expansão de 2025. Foram 22 lojas, né? E aí eu quero chamar a atenção aqui, logo aqui do lado esquerdo, uma bandeira Espásio, é uma loja, uma bandeira de serviço, uma bandeira, mais uma inovação que a gente traz. Trabalhamos em cima disso durante muitos anos, né? E graças a Deus chegou a hora. Trago aqui também uma loja de Salvador. Chegamos em mais uma capital importante, ocupando esse espaço, ganhando share, né? E aqui do lado direito você vê que são 3 lojas da Bandeira Novo nessa expansão de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E trago também aqui várias lojas, que é a consolidação mais ainda da nossa participação do Maranhão, Pará e Piauí. Essa consolidação que nos traz realmente uma consolidação de mercado com um share muito forte que já temos nessas regiões. No slide 9, aqui eu trago 2 bandeiras muito importantes. A bandeira espaço, a gente estruturou um setor de operação, um setor comercial,
porque é uma bandeira que existe uma lacuna no Brasil hoje muito grande. O público AB, a gente costuma dizer aqui na empresa que está órfão, e nós já estamos com 2 lojas dessa bandeira de pé, e a gente viu que o resultado ele é muito bom, porque ele fica entre uma loja de super, que a gente chama de hiper, que a gente tem algumas lojas que são os melhores resultados, e o atacarejo. Então, essa loja, ela tem um papel muito importante que é atender esse público que está órfão, que é o público AB, que quer realmente um produto mais premium, é uma loja de compra rápido, e a experiência tem sido muito boa. Então, é uma bandeira que a gente pode fazer aí, escalar ela com muita facilidade, uma vez que a gente já criou a estrutura principal, que é a operação comercial e logística. Do lado direito aqui trago também uma outra bandeira, que é um mercado que ele é muito aberto, e a nossa empresa, como ela tem um DNA de multicanais, e a gente vem sempre testando novos modelos, e a gente já vem há algum tempo testando, primeiro o setor que atende o mercado transformador, que é o food service, dentro das lojas, mas a gente viu que essas lojas e esse consumidor, esse cliente dessa bandeira, aliás, ele tem uma necessidade de um portfólio muito maior, e a gente viu que a gente não atendia pelo nosso atacarejo nem 10% dessa necessidade. Foi então que a gente está testando essa loja e a experiência tem sido muito boa, e também tem uma oportunidade no mercado gigante de escalar esse modelo, e nós estamos realmente bastante otimistas com isso para o nosso futuro. No slide 10, eu trago aqui um resumo do nosso cenário atual. Vocês veem, são 302 lojas no total, né? Em vários formatos. E como todos sabem, a gente é uma empresa multicanal e a gente não coloca todos os ovos numa cesta só, que a gente sabe que o varejo ele é mutável, né? É, é, com essa multicanalidade, a gente traz mais faturamento, mais margem e mais experiência de compra, né? E aí, com isso, a gente consegue atender todos os públicos com essa bandeira, né? Aqui, eu trago uma observação aqui do nosso eletro. O eletro é um setor que eu sempre discuti, ele tem uma necessidade, ele ocupa um espaço dentro do nosso portfólio. A gente tinha algumas lojas que elas não davam resultado, e aí, dentro desse plano de enxugamento e de governança, nós, com todo estudo que foi feito, a gente reduziu 28 lojas, pegamos o nosso aplicativo e fortalecemos ele, e isso tem trazido um resultado muito grande, porque a gente diminui 28 lojas e não cai venda, e o resultado desse setor de eletro, ele melhorou muito para nós. E aí, trago aqui uma observação também de um canal que para nós ele é muito forte. Quando eu falo de multicanais, o atacado nosso, ele tem um papel muito importante. Porque muitas dessas bandeiras, a gente descobriu ela em função do nosso atacado. Você vê que o atacado é um canal que cresce, é um canal que tem relativamente um custo baixo, e vocês verem, já são mais de 47 mil clientes atendidos. E agora com o Food e com o aplicativo na mão dos clientes, a gente quer aumentar muito esse número de clientes, ou ele atendido, ou ele sendo autoatendido pelo aplicativo, né? São 19 centros de distribuição, são mais de 1.700 cidades atendidas, mais de 6.400 representantes comerciais. E nós já temos, por exemplo, a bandeira do Food Service, essa loja nova. O aplicativo já está aberto nessa loja, e mais de 70% da venda dela já é o próprio cliente acessando o aplicativo e comprando, e a gente só entregando. Então, a gente melhorou muito a malha de logística dessa bandeira, né? E queria fazer aqui uma observação de todo esse processo, todo esse nosso projeto que fizemos na abertura de capital. E a gente, aqui hoje, eu diria para vocês que a gente se sente realizado, porque em 2020 a gente faturava apenas
14,3 bi. E a gente fechou o ano de 2025 com 43,5. Então, a gente entende que ganhamos volume, ganhamos share de mercado e poder de negociação. Agora, com todo o plano que nós temos de enxugar custo, ganhar eficiência, ganhar margem, a gente está preparado para o futuro. Meu muito obrigado. Quero passar aqui a palavra para o nosso presidente, Jesuíno Martins. Muito bem, obrigado, meu chefe. Bom dia, Túlio, Sandro. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Eu queria rapidamente, senhores, dividir com vocês alguns indicadores do nosso resultado, né, do quarto TRI de 25 e também do ano de 25, né, como a gente sempre tem feito com vocês. Eu queria começar dividindo com vocês. No primeiro bloco aí à esquerda, na parte superior, a gente tem então a nossa receita bruta do quarto TRI de 2025. A gente alcança aí 12 bi de faturamento nesse trimestre de 2025, um crescimento significativo, acima de 20 pontos percentuais. E na parte inferior do primeiro bloco, o Celso acabou de falar, a gente alcança então um patamar histórico de faturamento. A gente rompe a barreira dos 40 bi de faturamento, alcançando aí 43,6 bi de faturamento. E aqui também um crescimento, né, bastante significativo, como todos os que a gente vem reportando durante todo o ano, quase 20% de crescimento, né? Aqui tem um ponto importante, eu acho que para dividir com vocês, aí bem na parte inferior desse primeiro bloco, vocês veem aí um incremento de faturamento de 7,2 bi de reais de faturamento a mais do que o ano de 2024. Para a gente é um marco, né? Porque é um incremento significativo desse faturamento. Metade dele vem do novo, né? O novo chega aí no segundo semestre de 2025, contribuindo bastante com isso, sem dúvida. E a outra metade vem de incremento do GMAT, né? Quando a gente olha esse resultado nosso de receita bruta, ele é bastante significativo para a gente. O senhor também acabou de mencionar a questão do share, porque a gente olhando o ano de 2025, a gente já, com esse resultado, alcança aí quase 30% de participação de mercado no Nordeste mais Pará, nessa região em que a gente está. Para a gente é um marco, né? Saber que numa região tão importante do nosso país, a gente, com todos esses esforços que a gente fez, o senhor isso bem mencionou aqui, alcançar patamares de share tão significativo em região tão importante como o nosso Nordeste brasileiro, né? Se a gente olhar isoladamente ali os três estados, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, aonde a gente finalizou a nossa operação com o novo agora, a nossa participação de mercado é até mais significativa ainda, né? Se a gente olhar só a bandeira de cash and carry nos três estados, a gente passa de 40 pontos percentuais de share. Portanto, do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista de consolidação e participação de mercado, a gente fica bastante feliz, né? Uma participação importante, relevante no nosso querido Nordeste brasileiro. E quando a gente olha para frente, né? Se a gente pegar aí o último TRI de 25, esse faturamento de 12 bi, a gente já consegue anualizar aí quase 50 bi de faturamento, é um marco para a gente. Portanto, a gente fica bastante feliz, né? Se sentindo cada vez mais avançando no nosso projeto de expansão Nordeste afora, né? Seja nas capitais ou nas regiões, nas cidades menores do nosso Nordeste, como a gente tem dividido com vocês. Aí no segundo bloco, né, da esquerda para a direita, na parte superior, a gente tem a nossa performance de mesmas lojas. A gente sabe que a gente vem de uma base alta no ano passado, no quarto TRI de 24, a gente alcançou quase 6 pontos percentuais de crescimento de mesmas lojas, é uma base alta. E esse último TRI de 25, então, a gente alcança aí um patamar ligeiramente negativo de 1,1 ponto percentual. E na parte inferior do segundo bloco, a gente tem a nossa performance de mesmas lojas do ano de 2025, né? Nós sabemos também que o ano de 2024 a gente tem uma base muito forte, a gente sai de um ano de 24 de quase 7% de crescimento de mesmas lojas e agora em 2025, 2,9 pontos percentuais de crescimento de mesmas lojas. Acho que aqui tem um ponto importante para dividir com vocês de maneira bem objetiva. A gente sabe que o cenário macro, né, econômico, vocês vêm acompanhando muito de perto também, sabe que o cenário tem sido bastante desafiador, né, em especial no varejo moderno,
A gente tem percebido com isso o consumo das famílias perdendo força ao longo do ano de 2025, por tudo que está acontecendo, né, no mercado, seja por pressão de juros ou endividamento das famílias, né? A gente percebe essa força sendo, né, desacelerada ao longo do ano de 2025. Ela fica mais aguda ali no segundo semestre de 2025, inicia 2025 com uma força, né, mais expressiva, mas a gente encerra o segundo semestre assim, de maneira bem aguda, né? No Brasil inteiro, a gente olha todos os dados e vê esse volume sendo achatado, chegando a patamares assim, de 0% de crescimento de volume. A gente percebe também em todos os estudos que a gente faz, o consumidor levando para casa cada vez menos produtos, né? Tem estudos que mostram o consumidor levando pelo menos 8% a menos de item no carrinho do que levava no ano de 2024. Portanto, um ano de 2025 bastante desafiador por todo esse cenário macro que a gente está vivendo, né? A gente olha o B2B também sentiu bastante durante o segundo semestre de 2025. A gente percebe a mercearia, os varejos independentes, que são canais que dependem mais do público de menor renda, caindo muito mais do que o varejo moderno, né? O varejo moderno, o volume fica ali em 0%. Se você pegar esses canais, chega a cair mais de 5 pontos percentuais. Então, se você pega mercearia, varejos independentes, que a gente sabe que se abastece no cash and carry, né? Caindo bastante, obviamente, o B2B também contribui para essa performance de mesmo as lojas do cash and carry e do varejo moderno, né, sentido mais pressionado ao longo do segundo semestre de 2025. E como se não bastasse também, a gente tem um cenário de deflação muito aguda, né, em especial em commodity, a gente vem acompanhando aí a cesta de commodity, né, a gente tem cesta que chega a cair mais de 35% ao longo do ano de 2025, que alcança patamares de crescimento de 0%, quando a gente olha as últimas leituras, né? Agora, é importante também dividir com vocês, isso não é um fato isolado do Nordeste brasileiro, a gente percebe através dos dados que são públicos, né? A Nielsen divulga isso. O Brasil inteiro sente o crescimento de mesmas lojas, nós temos regiões importantes do país, como o Centro-Oeste também, a gente percebe o último TRI de 25 caindo bastante mesmo as lojas, quase 3 pontos percentuais de queda, Grande Rio de Janeiro sentindo muito também. A gente olha o Brasil inteiro, né, sentindo bastante dificuldade por todo esse cenário macro que a gente acabou de mencionar aqui, né? O primeiro TRI continua desafiador nesse sentido, né? Mas a gente continua confiante na nossa multicanalidade, né? Explorar todos os canais, como o seu Wilson bem colocou aqui, e a gente continuar entregando, né, um resultado de qualidade na medida do possível, aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente continua bastante confiante de que a gente vai seguir entregando o melhor possível. Aí, indo adiante, aí no terceiro bloco, da esquerda para a direita, eu queria dividir com vocês a nossa performance de margem bruta. A gente alcança um patamar de 22,5% no quarto TRI de 2025. Aqui, se a gente olhar sem o novo, né, o novo chega contribuindo bastante com o volume, a margem um pouco menor do novo ali, então se a gente exclui esse efeito do novo na nossa margem bruta do quarto TRI, esse patamar vai a 22,9%, né? A gente sabe que vocês acompanham a nossa margem bruta histórica, é de 23%, portanto uma margem fica ali bastante resiliente, né? Consistente, sustentável, né? Ao longo de todo o ano de 2025. E aqui, sem sombra de dúvida, né, Túlio e Sandro, todo o trabalho que a gente tem feito em cima do controle de estoque tem contribuído para essa resiliência da margem bruta, né, ficar firme como ficou durante todo o ano, né? E sem se falar também de todo o trabalho que a gente vem fazendo de verbas, né, seja comercial, seja de trade, seja de logística, né? Então, do ponto de vista de margem bruta, a gente bastante confiante, né, e segue bastante consistente. Aí no quarto bloco, da esquerda para a direita, eu queria dividir com vocês também o nosso EBITDA. A gente alcança um EBITDA no quarto TRI de 652 milhões de reais e uma margem EBITDA aí mais abaixo de 6,2 pontos percentuais. Na parte inferior do quarto bloco, vocês veem aí o nosso EBITDA do ano, 2,8 bi de reais, né, um crescimento significativo, e uma margem EBITDA de 6,3%. Aqui tem um ponto importante também para dividir com vocês, né? A gente percebe o EBITDA pressionado, né, nesse quarto TRI,
E sem sombra de dúvida, a gente tem um impacto importante aqui em despesa nesse quarto TRI em especial. E a gente sabe que esse ritmo de crescimento ele foi reduzido e isso combinou com uma despesa projetada para crescer. Essa combinação, sem sombra de dúvida, vai pressionar o nosso EBITDA, né? Essa é a principal razão do nosso EBITDA ter sido, né, um pouco mais pressionado ao longo desse quarto TRI. O Túlio daqui a pouco vai dar mais um pouco de clareza nessas despesas, né, Túlio, que mais pesou, que menos pesou, a gente vai conseguir abrir, fizemos questão de trazer mais informações para vocês nesse sentido. E eu acho que aqui é por essa razão que durante o ano de 2026 a nossa estratégia é muito de olhar para dentro de casa, né, seu Wilson, Túlio e Sandro. A gente quer buscar produtividade em todas as áreas da companhia, seja no administrativo, seja no back-office. Esse trabalho já iniciou de maneira muito aguda agora no primeiro trimestre do ano, porque a gente sabe da importância que tem de ajustar isso e adequar a companhia a essa nova realidade que a gente está vivendo de cenário macroeconômico, né? De maneira que a gente quer fazer muito bem feito aquilo que está em nossas mãos, né, Túlio? Aquilo que depende de nós, a gente quer fazer muito bem feito. Então, a gente sabe que cada ponto percentual que a gente conseguir buscar de eficiência vai contribuir bastante para o nosso EBITDA, né? Porque um ponto percentual em cima de um faturamento de 43 bi, a gente não precisa fazer conta para saber que isso vai ter um efeito significativo, a gente está consciente disso e muito disciplinado nessa dinâmica de busca por eficiência. Mesmo com tudo isso, a gente continua muito confiante, né, seu Wilson, Túlio e Sandro, de entregar um resultado durante o ano de 2026 consistente e resiliente, como o que a gente vem reportando para vocês ao longo dos últimos meses, trimestre e ano, né? Por fim, no último bloco, aí no quinto bloco, né, da esquerda para a direita, a gente tem o nosso lucro líquido, a gente alcança 340 milhões de reais de lucro líquido, uma margem líquida de 3,2%. E na parte inferior do último bloco, vocês veem aí o nosso lucro líquido do ano, um patamar histórico também de 1,6 bi de reais e uma margem líquida de 4,1. Então, eu queria dividir com vocês essa performance, de novo, né, ratificar nossa confiança e entregar um resultado cada vez mais consistente com aquilo que está na nossa mão, obviamente, né? Eu vou passar para o Túlio vai detalhar um pouco mais dessas informações financeiras e depois a gente abre para perguntas e respostas. Obrigado por enquanto, gente. Obrigado, Jesuíno. Obrigado, Wilson. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Acho que o Wilson e o Jesuíno deram já os principais recados. Eu vou apenas passar aqui pelos principais indicadores e praticamente fazendo aqui um bate-bola com os pontos que o Jesuíno trouxe, tá? Nesse quarto TRI, a gente vê claramente o movimento de desalavancagem operacional, né? A gente vê esse same-store indo para menos 1,1. Acho que aqui o Jesuíno bem pontuou todos os elementos macroeconômicos relacionados, a gente vê as famílias mais endividadas, né, convivendo com esse patamar de dívida com uma taxa de juros alta já há bastante tempo. A gente vê uma mudança de perfil de consumo desses consumidores, né, na cesta como um todo das famílias, né. Acho que níveis de despesa e de consumos que não ocorriam há 3 anos atrás passam a ocorrer no universo dessas famílias. A gente vê uma deflação, né, Jesus, de commodity estrutural muito importante, que o Grupo Mateus tem uma participação de commodities no mix muito importante no seu mix de vendas, então não tem como desacoplar uma coisa da outra, né? Então acho que esse cenário macro de top line é um tema que cabe a nós gerenciá-lo da melhor maneira possível, como o Jesuíno colocou, em tudo que está na nossa mão, né? Então acho que é importante entender a realidade de desaceleração e vamos falar aqui um pouquinho mais para frente todos os temas que a gente vem tratando no que está ao nosso alcance para manter os níveis de rentabilidade para 2026, né? Então, no ano, a gente está falando de um faturamento, como o Jesuíno bem pontuou, né, de mais de 43 bilhões, um crescimento de 20% ano contra ano, né? E um mesmas lojas de 2,9 no ano como um todo. Então, acho que o recado principal aqui é ficar muito atento ao nível de desalavancagem, olhando o ano de 26. Desalavancagem não, de desalavancagem operacional, me refiro, olhando
o ano de 2026 para frente, tá? No mais, né, só completando aqui, acho que os canais tanto de varejo e de atacarejo, né, uma desaceleração das vendas ainda mais acentuada do que esse menos consolidado, que ele tem os temas de atacado puro aí dentro, né? Então, uma atenção adicional aqui para o ponto de produtividade que a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? No slide seguinte, de número 15, nós temos os números de margem bruta, né? A companhia fecha aí o trimestre em 22,5, né? Aqui, sem dúvida nenhuma, um ponto importante, né? Um trimestre difícil do ponto de vista de top line. A gente manter a consistência aí nos patamares de margem bruta. Vale lembrar que esse patamar de 22,5 já inclui a operação do Novo, né? A margem bruta ali na região do Novo, como vocês podem observar no release, tem um patamar de margem, né, menor, tanto pelas características do negócio da Bandeira Novo, quanto também pelo nível de maturação e rampa das operações ali presentes, né? Então a gente mostra que nos estados ali, digamos que sem, né, o universo do Novo Mateus, essa margem fica em 23,7, o que mostra aí toda a consistência e resiliência desse tema. Que aqui acho que é um ponto importante também. Ao longo de 24 a gente falava, ao longo de 25 e parte de 24 a gente falava isso para dividir isso com vocês. Não fazia todos os testes de sensibilidade que a gente fez em relação a preço, a gente não conseguia trazer mais vendas, então acho que continua sendo uma agenda focada em rentabilidade, olhando aqui para esse início de 2026 e muito provavelmente aí para o cenário de 26 como um todo. No ano também, uma margem bruta de 22,4, um lucro bruto aí de 8.600, crescendo 20% ano contra ano, então também um equilíbrio ano contra ano aí importante no cenário de margem bruta. Passando para o slide seguinte, de número 16, nós temos os números de despesa operacional. Aqui, claramente, aquilo que eu falei, né? O tema da desalavancagem operacional pressiona muito aqui na despesa operacional. A gente vê a despesa operacional sobre receita líquida totalizando 16% nesse TRI, né? É claro que aqui esse cenário de desaceleração mais forte que a gente viveu no quarto TRI acendeu aqui uma estrutura importantíssima de trabalhos de produtividade quando a gente pensa em despesas, né? A companhia vinha se preparando, como o Wilson bem abriu aqui, em várias de suas frentes de planejamento, de criação de orçamento base zero, de preparação das bases e análises para uma gestão matricial de despesas estruturada. Então, acho que aqui teve um componente importante de todas as análises estarem prontas para que a gente pudesse tomar as decisões o mais rápido possível, com muita qualidade, o mais importante, porque acho que a qualidade da decisão em momentos de produtividade, de trabalhos estruturais de produtividade é muito importante para que a operação fique, obviamente, preservada, né? Então, acho que aqui tem um ponto super relevante. No ano, a despesa operacional, né, cresce 23%, fica em 15,4% da receita líquida, mas de novo, mesmo cenário, mas claro que uma intensidade maior no quarto trimestre. No slide seguinte, a gente traz um pouco mais de detalhes sobre essa despesa. Claro que tem os elementos aí da incorporação da nova companhia, né? Mas isso faz parte, né? Uma companhia ainda jovem, rampando, com nível de qualidade de resultado muito bom. As lojas ali do Novo totalmente aderentes ao eixo de maturação, né? A gente vê então um peso importante dessas despesas adicionais por conta da incorporação da companhia nova. Depois, um outro ponto importante relacionado às despesas de loja nova, né? Toda a expansão das operações, né? Que vem um outro bloco importante de despesas, seguidas aí de despesa logística, que tem a ver com o crescimento da companhia, com a abertura de novas rotas, enfim, né? E depois, um ponto importante aí de 23 milhões de despesas de rescisão, né? Que aqui acho que é um ponto importante. A gente poderia até, de certa forma, poderíamos ser considerados como pontual, né, ou não recorrente, mas a gente quis deixar aqui tipo, no corrente mesmo, dar clareza, né? Mas aqui é um ponto, sem dúvida nenhuma, de sinal do início desse trabalho de produtividade, né? Claro que ele começou no final do quarto trimestre de forma ainda uma intensidade inicial,
e ganha corpo, né, Jesuíno, ao longo do primeiro trimestre, especialmente, né? Então, vai ser muito interessante a gente acompanhar essa jornada de produtividade daqui para frente. Tá, e os demais pontos aqui a gente deu o disclaimer, mas mais para mostrar que o tema, sem dúvida nenhuma, pressionou muito o quarto trimestre e é um tema que a companhia está tratando com a maior prioridade possível, tá? No slide seguinte, onde temos os números do EBITDA, né? Então a gente tem aí, excluindo aí o efeito do programa de Pernambuco, né, que a gente aderiu a um refis, nós temos um EBITDA de 652 milhões, com a margem EBITDA de 6,2. Então veja, claramente aquela pressão que a gente viveu na despesa operacional, ela desceu para o EBITDA, né, um sinal claro aí de desalavancagem operacional. Então aqui temos, como eu já comentei, um ponto de atenção importante que é importante a gente monitorar daqui para frente. No ano contra ano, o nível de margem EBITDA ficou ali em 7,3, comparado com 7,4 do ano passado, crescimento de 18% anual. Claro que pressionado pelo quarto trimestre, né? Se a gente, como vocês sabem, né, despesas operacionais em varejo é algo com características muito mais fixas do que variáveis, né? Então, no momento que você tem uma desaceleração forte, acho que é importante você reagir o mais rápido possível, né? Não necessariamente você consegue reagir no mesmo momento. E lembrando o contexto aqui da companhia, que é bem importante ressaltar, né? Acho que a companhia vem aí, o Wilson e o Josino podem falar com muito mais propriedade, mas vem aí de décadas de expansão, né? Então todas as estruturas de despesa estavam dimensionadas, né, para um design de expansão, né? E agora o 26 é um ano muito importante para olhar para dentro, né? É um ano de pensar em produtividade. Estamos falando muito de despesa aqui, mas vocês vão ver que o trabalho de produtividade, depois o Jesuíno pode falar muito mais sobre isso, envolve toda a mecânica de margem, né? Envolve toda a estratégia de precificação, né? Porque se a gente trabalhar essas duas vertentes, né, a mecânica da margem com a mecânica de despesa, a gente consegue enfrentar esse cenário macro de desaceleração de vendas, mantendo aí a rentabilidade. Por isso que a gente está muito confiante para os números do ano de 2026, por conta de tudo que a gente vem fazendo, especialmente nessas duas vertentes, tá? Passando para o próximo slide, nós temos então o número do lucro líquido, né, da companhia. Acho que é importante também dar um disclaimer aqui sobre o imposto de renda, né, que teve aí um 196 milhões positivos nesse quarto trimestre. Aqui teve alguns pontos, a gente tentou ser o mais claro possível no release, mas acho que é importante eu ressaltar aqui. Né, teve aí toda a mecânica de reversão de provisões sobre o tema da subvenção, 28,9 milhões referentes a 24, que obviamente a gente deixa como não recorrente, né, como extraordinário. 58,3 milhões sobre o exercício de 2025 propriamente dito. A gente já falou um pouquinho disso no terceiro trimestre, mas é importante falar novamente, né? A companhia e o mercado como um todo ganhou muito mais confiança baseado nas decisões sobre as teses, né, de subvenção. Então, por isso, da decisão de reverter os saldos, né, as provisões realizadas. Mas, além disso, teve o efeito, né, positivo do juros sobre capital próprio, de 50 milhões, e também 29 milhões do imposto de renda diferido sobre os temas de provisões. Né? Então, a combinação desses efeitos que gera esse imposto de renda específico do quarto trimestre nessa ordem. Né? Então, dessa forma, o lucro líquido totaliza aí 340 milhões no trimestre e 1.567 milhões no ano, já excluindo, né, os efeitos extraordinários, não só do que eu falei pontualmente agora sobre o quarto trimestre, mas especialmente os maiores que a gente trouxe ali no decorrer do terceiro trimestre. Né? Então, acho que aí fica uma clareza importante do que é o nível recorrente. No slide seguinte, de número 20, nós temos os números referentes ao ciclo de conversão de caixa. Acho que aqui, para quem acompanha a companhia há um pouco mais de tempo, né, sabe o tamanho da prioridade, da intensidade, do foco que a companhia deu nesse tema. Para nós, é uma conquista importante. A gente sabe quão relevante esse tema é no varejo, especialmente uma companhia que cresce como a nossa, né? Então, fechar o ano em 43 dias é uma conquista importante. Em relação ao trimestre passado, é uma evolução significativa, né? Sai de 48 dias para 43, né?
praticamente aí 10% de melhora. E no ano contra ano, 18 dias, né? Tudo bem, teve a incorporação do novo, mas a gente também fez um dever de casa lá na região muito grande, aprendemos muito com o novo nesse quesito, né? Todas as questões do Open to Buy, depois o Sandro, o Jesuíno podem falar, aprendemos demais com eles, implementamos no Gemate como um todo, então nesse tema aqui, a gente sabe que tem pista para percorrer ainda, quando a gente olha ali, né, o número de fornecedores com 54 dias, o número de estoque com 63, né, tem uma lacuna, né? Então, é isso aqui que a gente vai morder, né? Então, veja, pessoal, 26 é um ano para ganhar eficiência no que está na nossa mão, né? Então, estamos falando de margem, estamos falando de despesa e estamos falando aqui de ciclo de conversão de caixa, né? Acho que tem três vertentes aqui importantes Sim. para continuar trabalhando dado que o macro está mais difícil, né? Passando agora para o slide número 21, nós temos os números referentes à dívida líquida. A companhia gerou caixa nesse quarto trimestre, né? Acho que aqui tem um ponto importante. Quando a gente olha por dentro os números, né? Um papel muito relevante do capital de giro, né? Que a gente acabou de falar, porque, como vocês viram, foi um trimestre que, do ponto de vista de EBITDA, foi mais apertado, né? Teve todo o efeito da desalavancagem operacional, então veio menos funds from operation na geração de caixa, mas conseguimos travar muito mais capital de giro, né? Então, acho que na hora que a gente combinar os dois elementos, né, um capital de giro mantendo aí a consistência e melhorando aí no que a gente consegue evoluir, principalmente nessa vertente de fornecedores e estoque, na hora que a gente encaixar a rentabilidade com margem bruta e despesa, a gente vê de novo o Funds from Operation, né, contribuindo. Então, é exatamente isso que a gente está buscando, né? Uma companhia que a diretriz do Wilson aqui como chairman e como fundador é muito clara todo ano, né? Companhia que em momentos de juro alto, né, tem que ter uma disciplina gigantesca com a questão do grau de endividamento. Então, a diretriz em momentos de juro alto é ser muito, muito criterioso em todo e qualquer consumo e alocação de caixa, né? Depois o Wilson pode falar um pouquinho também, mas a gente tem sido mais rigoroso ainda nas decisões de investimento de loja nova, nos níveis de TIR, né, Wilson? E acho que esses novos formatos também nascem não por acaso, né? São formatos que, do ponto de vista conceitual e de negócio, fazem todo sentido, mas que trazem também um ROIC muito interessante. Então, a gente está muito de olho nesse ROIC também, dessas pistas que começam a se abrir com o food service, com a bandeira Spazio, além dos outros elementos aí que o Wilson contribuiu, né? Então, a gente aqui, e o Wilson pessoalmente, olha a caixa todo dia, né? Então, é um indicador também que a gente vai continuar mordendo e a gente sabe que a gente consegue manter essa disciplina que tem sido importante nos últimos anos, né? A gente fecha o ano com nível de alavancagem de 0,4, já considerando o novo, né? E a gente sabe que isso aqui tem potencial para continuar evoluindo bem. No slide seguinte, de número 22, aqui são os números do CAPEX, né? No ano, vocês podem observar que na parte inferior do slide, que o nível de CAPEX é um pouco menor do que foi o ano passado. E quando a gente olha por dentro, o principal elemento que contribuiu isso foi ali a linha de terrenos, né? A gente tem sido bastante criterioso no tema de terrenos, aqui em várias vertentes. A gente tem aberto oportunidades de crescimento, ganhando capilaridade em estados como Maranhão e Pará, em formatos de super, que os terrenos também são mais baratos. A gente tem trabalhado os terrenos já com os parceiros imobiliários desde a largada, que também contribui, e também a gente falou isso bastante no processo da transação com o Novo, né? Aquela disputa de preço de terreno nos três estados ali onde o Novo estava presente é algo que equalizou bastante, né? E também contribui sobre essa vertente. Pessoal, seriam esses os nossos principais comentários e a partir de agora que o time todo está à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para perguntar. Solicitamos, por gentileza, que
as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Vitor, do Santander. Vitor, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a pergunta. Vitor, por favor, Oi, pode prosseguir. bom dia, pessoal. Minha primeira pergunta é em relação a essa desalavancagem operacional, né? A gente chamou atenção principalmente o crescimento da despesa nominal ano contra ano. Então, aqui acho que pensando nos projetos que estão buscando maior eficiência, vocês podem compartilhar quais as principais oportunidades que se encontram e como deve ser o rollout na captura? E aí a segunda é só na questão do imposto de renda, que tem uma reversão da provisão em relação às subvenções. Só que anteriormente já tinham feito uma, então eu queria entender se ela é complementar à feita no trimestre anterior. Obrigado. Acho que eu posso começar, Túlio. Vitor, a gente tem várias frentes, né? Mas eu acho que vale a pena dividir com você aqui, assim, aquelas que são mais latentes, mais agudas, né? A gente está muito focado em produtividade de despesas, né? Sejam elas operacionais ou sejam elas administrativas. No varejo, ela tem um peso gigante dentro do negócio. E se a gente captura a produtividade que a gente está desenhando aqui nesse bloco, ela representa bastante nessa jornada. Então, aqui eu acho que tem um primeiro, né, bloco assim para dividir contigo, né, aonde mora essa oportunidade maior, né? A gente sabe que gente, né, pessoas, energia, né, tem pesos importantes em toda a operação. A gente está olhando muito para cá. Sem sombra de dúvida, tem uma outra frente também que é de rentabilidade, né? Tem toda uma frente sendo feita nesse sentido, porque a gente quer capturar, principalmente nas regiões mais novas, né? Cada vez mais ganho de eficiência nesse sentido. Aqui tem um outro bloco também que eu acho que vale a pena dividir contigo, e sem dúvida em capital de giro, né? Em estoque. A gente sabe do quanto ele teve um peso importante, né, na geração de caixa desse quarto tri. E eu acho que esse controle de estoque, né, o orçamento de compra, né, aqui tem um patamar importante para a gente percorrer durante todo o ano. Ainda tem uma diferença significativa, como o Túlio acabou de dizer, né, entre estoque e fornecedores. A gente sabe do quanto tem de valor aqui nessa pista se a gente evoluir com ela. Então, se eu tivesse que destacar para você, Vitor, assim, alguns que têm assim, debate pronto, obviamente tem muitas outras frentes, mas essas me parecem que são as mais agudas, assim, que vale a pena dividir com você. Vitor, pegando aqui, indo para a segunda pergunta, né, sobre a questão da reversão das provisões, né, acho que é importante eu dividir com você só um breve histórico aqui do tema aqui na companhia, né? Acho que antes da famosa lei lá 14789, né? A companhia, como vocês sabem, a gente tomava ali todo o benefício da subvenção para investimento, né? O nível de taxa efetiva de imposto de renda era bastante baixo por conta disso, né? Depois da mudança da lei, ao final de 23 para 24, a gente tomou uma postura, como vocês acompanharam, bastante pé no chão, né, e conservadora sobre o tema. A gente passou a provisionar tudo, né, tanto o tema do PIS e COFINS quanto da parte de imposto de renda. E a gente, mas assim, apesar de provisionar, né, para ser ali absolutamente aderente, a gente sempre acreditou muito na tese, né? Que só lembrando toda a questão da aula do Pacto Federativo, toda a questão da discussão de constitucionalidade, né? E no nosso caso, um benefício de subvenção para investimento que, de fato, a companhia, né, uma jornada de investimento gigante, né? Todo e qualquer montante, né, sempre todo envolvido no plano de investimento do grupo, né? Então, a gente sempre acreditou muito na tese, né, do ponto de vista judicial, a gente sempre discutiu, acompanhou, né, a Paula liderou todo esse processo aí. E, então, assim, as liminares que foram saindo sobre o tema, e não só nossa, né, a gente acompanhou o setor o setor como um todo, a qualidade das liminares foi ganhando corpo, foi melhorando, né. No nosso caso, a gente já tinha liminar de imposto de renda, então não teve efeito caixa, a gente provisionou do ponto de vista de balanço, mas não teve o efeito caixa porque a gente tinha liminar favorável, né?
E com o amadurecimento do tema, lá no terceiro TRI, a gente fez um primeiro bloco, né, de revisão sobre as provisões. Só para dar um disclaimer também, a gente discute esse tema de perto com os nossos assessores jurídicos, né, como o Matos Filho, Pinheiro Guimarães e outros. E agora, em dezembro, a gente concluiu essa análise, né, fizemos ali o valor restante, né. Então, mas assim, como os temas tributários no Brasil é algo sempre, a gente tem que ficar sempre muito próximo, né, a gente tem aqui na companhia um comitê tributário muito ativo, né, que a gente olha de perto aí os assuntos estruturantes e importantes e relevantes, então 26 não vai ser diferente, né. A gente é ano para continuar muito perto do tema, até porque também temos todo o acompanhamento de reforma tributária que exige aí um programa estruturado nas companhias, dado o grau de relevância. Ficou claro, obrigado. A próxima pergunta é do Nicholas, analista sell-side do JP Morgan. Nicholas, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call, por pegar a nossa pergunta. Eu tinha duas, na verdade. Na primeira tem que ver mais com a BU do armazém, né, de distribuição. Eu queria entender como que vocês têm visto os volumes, talvez agora na ponta, né, considerando que a inflação de alimentos está fraca, né, talvez já do lado negativo. Normalmente, né, o B2B tende a sofrer um pouquinho mais, né, nesse cenário de deflação de alimentos. Eu queria entender como que está rodando o B2B, considerando que é uma das divisões da companhia que ainda se mantém muito resiliente, né? Esse é o primeiro ponto. E a segunda tem que ver com o capital de giro. Vocês bem colocaram no release, né, que é comparativo ano contra ano é muito difícil por conta do novo. Eu queria ver se vocês conseguem dar alguma cor, talvez, como é que seria, como que teria sido a melhora de ciclo de caixa, mesmo considerando o novo no quarto tri. Qualquer cor aí seria super agradecida. Muito obrigado, pessoal. Acho que eu posso começar, Túlio, aqui. Bom, obrigado pela pergunta, Nicolas, também. É importante, né? Porque, de fato, você tem razão, Nicolas. O B2B me parece que tem sofrido, né, de maneira mais aguda com tudo que a gente está vivendo, né? Quando a gente compara o crescimento de mercearias e varejo independente, chega a ser negativa nas últimas leituras que a gente tem visto, né? Mais de 5 pontos percentual de queda de volume. Quando a gente olha os outros canais, esse volume ele é mais resiliente, né? Então, você tem razão, o B2B sofre com isso, né? Ele tem uma penetração importante dentro do cash and carry, né? Agora, a gente tem a felicidade, Nicolas, de contar com a nossa multicanalidade, né? Eu não sei, você talvez já acompanhe esse número aí no detalhe, mas já são mais de 6 mil representantes comerciais distribuídos no Nordeste brasileiro, né? Mais de 50 mil pontos de venda atendidos por nós, né? Aqui tem uma força, né, importante de penetração nesse canal, né? Você percebe pequenos varejos hoje recebendo visita de até 20 representantes comerciais nossos. De maneira que a gente tenta extrair desse canal, mesmo nesse cenário de difícil que a gente está vendo, extrair dele o melhor possível, né? Você vê que mesmo com tudo isso, esse canal caindo o volume, né, o número do nosso B2B, ele é resiliente, como você bem trouxe na fala, né? Então é isso, é um pouco de cenário bastante desafiador, mas eu acho que a nossa multicanalidade, né, a nossa expertise em atender o pequeno varejo, porque eu não sei se você sabe, a nossa empresa nasceu aí, nós nascemos como distribuidor, né? E aí depois foi que veio toda a história do varejo ao longo de todos esses últimos anos, né? Então, o nosso DNA tem muito DNA de distribuição e de atacado, né? Isso tem uma importância significativa nessa luta aí para tentar minimizar esse impacto. Então, é um pouco disso. Aí, Túlio, se tu puder me ajudar, eu não entendi a pergunta do Nicolas com relação ao impacto do novo no capital de giro, se tu tiver entendido, se puder me ajudar. Perfeito. Bom, Nicolas, obrigado pela pergunta. Esse tema do capital de giro, né, eu acho que é um tema que, como eu falei rapidamente na explanação inicial, a gente tem aprendido muito lá com o pessoal do Novo.
Vocês se lembram que aqui internamente também a companhia vinha evoluindo muito no assunto, né? Quando a gente começou a tratar os temas, né, Jesuíno? O ciclo de conversão de caixa era perto de 115 dias, né? Então, o trabalho que foi feito aqui em várias vertentes, seja fornecedor, seja estoque, discussão de cauda longa, né? Enfim, teve inúmeras discussões aí do tema, né, Jesuíno? E então é uma jornada, na verdade, e que a gente está muito animado em continuá-la, né? Especificamente nesse quarto tri, quando a gente compara com o terceiro trimestre, não o ano contra ano, a gente melhora 5 dias, e aqui já tinha um novo na conta, né? Então aqui já dá para dar uma ideia que assim, esses 5 dias do quarto tri é 100% comparável, porque o novo já estava na conta no terceiro tri. Quando a gente compara com o ano passado, né, a gente estima aqui que a melhora, excluindo o novo, foi mais de 12 dias, né? Então, aqui tem um ponto importante, né? Porque a gente sabe que no nosso dia a dia como um todo, esse efeito caixa ele é muito relevante. A gente está com os times agora com o ferramental mais completo do tema. Vocês já acompanharam essa discussão com a gente, mas é importante a gente relembrar que os temas de capital de giro compõem já há algum tempo os indicadores de remuneração variável dos times, né? Então, é aquela história, a gente vai trazendo importância para os fóruns de discussão dos acompanhamentos semanais de resultado, então existe a cobrança do dia a dia, existe o card de metas na remuneração variável dos gestores, né? Existe o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ferramental de controle, né? Você vai cercando o tema e naturalmente o assunto vai evoluindo, vai melhorando. E, de novo, assim, acho que eu, particularmente, quando olho, eu converso muito com o Jesuíno, com o Sandro, com o Wilson, assim, nosso sonho grande é aproximar cada vez mais fornecedores de estoque nessa primeira jornada. Acho que o caminho está sendo percorrido com uma intensidade importante, mas a gente segue firme nessa busca aí de aproximar fornecedores com estoque. Porque aí a gente sabe que aproximando os dois, dá para continuar melhorando? Dá, a gente sabe que tem companhias aí que mostram isso, mas claramente na hora que você conecta ali fornecedor com estoque, você alivia o crescimento da companhia de forma muito significativa e aí passa a gerenciar só o tema do recebível, né? Então, é um assunto que a gente está muito animado e que a gente sabe que dá para continuar destravando o valor. Perfeito, super claro. Obrigado, Jesuíno, Túlio. A próxima pergunta é do Pedro Caravina, analista sell-side da XP. Pedro, abriremos o seu áudio para que possa fazer a pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. Acho que dois temas aqui que eu queria explorar. Primeiro, se vocês puderem comentar um pouco da estratégia de expansão, pensando para 26 e 27. Vocês estão num nível de alavancagem aí ok, né? 0,4 vezes pós-novo, então tem espaço no balanço. Mas aí eu queria que vocês discutissem talvez um pouco se faz sentido continuar num ritmo mais acelerado de aberturas, e se sim, focando em qual canal, ou se talvez faça mais sentido focar em melhorar os processos e focar na integração do novo. Acho que seria legal discorrer sobre esse tema. E aí, talvez só um follow-up no tema do programa de produtividade, se tem de alguma forma como vocês quantificarem um pouco mais do que pode ser esse impacto pensando para 2026. Então, as despesas aceleraram bem no Triatri, pensando do terceiro para o quarto trimestre, tanto em selling quanto em G&A, e eu entendi que foi um pouco relacionado a se preparar para um crescimento que não veio. E aí, se esse processo de produtividade, pensando depois que ele for implementado, é algo para voltar para os patamares que, enfim, de despesas ali que foi do terceiro trimestre, ou vocês veem espaço para estar ainda abaixo em termos de percentual de receita, pensando para 26? São esses temas que eu gostaria que vocês abordassem, por favor. Bom, excelente pergunta, Pedro. Em relação à estratégia de expansão, a ideia é que a gente faça bem menos lojas do que o ano passado. E as lojas que tiverem, elas vão ser bem analisadas, né? Nós vamos fazer só lojas que são, de fato, bem estratégicas, com a TI mais alta possível. E um exemplo são as lojas de serviço, a Bandeira Espaço, que a gente vai ter alguma expansão dela, food service, né? E a gente vai ser bastante criterioso.
porque o nosso foco aqui é melhorar a caixa e reduzir dívida. Ok, passando para produtividade, posso começar, Juliano? Depois você completa. Para a parte de produtividade, acho que primeiro, acho que o Josino já trouxe ali os principais pontos, os principais temas. Só queria completar aqui algumas vertentes, pegando carona na sua pergunta, Pedro. Porque aqui é uma combinação, né, da metodologia, conhecimento do negócio e a liderança, né? Então, acho que esse tripé é muito importante para fazer um trabalho de redução de despesa de forma correta e que não atrapalhe ali as operações, né? Acho que o lado legal disso, assim, quando a gente começa a fazer o trabalho, e aqui, só para deixar bem transparente para vocês, a gente tem um comitê sobre o tema semanal, né, liderado pelo Jesuíno, né? Então, acho que aqui já está clara o peso, né? Então, o presidente envolvido semanalmente no tema de produtividade, dando as diretrizes, né? Então, o papel da liderança é muito importante nesse processo. Aí, junto com os gestores, nada top-down, as análises são feitas em conjunto com os gestores, né? As comparações de produtividade, de lacuna de oportunidade, elas são criadas olhando sempre o nosso próprio negócio, a gente não usa benchmark externo, né? Então, para não descaracterizar o negócio, para não descaracterizar o business. Agora, tem uma oportunidade muito importante de olhar para que a gente chama, né, dos benchmarks de produtividade internos, né, de cada uma das funções em lojas 100% comparáveis, né, e entender o que ele faz de diferente, né? O que que esse cara faz para ter um número melhor, né? Normalmente, quando você desce nessa profundidade, você entende que tem coisas no processo que aquele cara faz melhor. Aí o nosso dever como liderança é, pô, esse processo está correto, está aderente, né? Pô, se sim, né, padroniza, né, e vira procedimento operacional padrão na organização como um todo, né? E aí sim, por consequência, você melhora a produtividade e consegue economizar a despesa. Então, veja, tem um racional construtivo nesse sentido. E aí o processo fica mais mapeado, fica padronizado, né? Os gestores, quando visitam as operações, o supervisor, tem todo ali um script de acompanhamento desse processo, e o tema tende a ganhar eficiência com qualidade de entrega, né? Eu acho que aqui tem um ponto bem importante nesse sentido. Em relação às intensidades, Pedro, que você comentou, acho que a nossa ideia aqui não é passar guidance do tema, mas é sim dar o tom da importância e da intensidade. Acho que o Jesuíno deu um tom aqui no discurso dele, acho que isso aqui já é uma diretriz importante. A construção do assunto, como vocês viram, começou no final do ano, ganhou tração de intensidade neste primeiro trimestre, né? Então a gente acredita que principalmente a partir do segundo trimestre a gente olha o número limpo, né, sobre esse tema, né? E é claro que no primeiro tri a gente vai dar toda a transparência possível, quais são os efeitos de rescisão, mais ou menos qual foi a intensidade ao longo do trimestre. Aí, claro que a gente vai trazer ali a maior transparência possível do tema, né? Mas eu acho que nesse momento a ideia não é passar aqui guidance, é só dizer que é uma vertente de proteção sobre um tema de macro, um cenário macro mais desafiador e importante, porque a companhia por ter dedicado toda a sua atenção gerencial nos últimos anos em expansão, né, fazia algum tempo que não olhava para dentro com esta intensidade. Claro que o dia a dia você está sempre olhando, está buscando oportunidades, isso aí todo mundo faz, né, em alto nível, mas desta forma, com essa intensidade, né, com essa mecânica e com essa participação da alta liderança e dos gestores principais, né, acho que é um ano, como a gente comentou, até colocou no release, né, que é um ano 2026, é um ano de foco em produtividade, melhor alocação de capital e rentabilidade. Então, assim, despesa num lado, margem de outro, alocação de capital, o Wilson explanou bem aqui, e melhora de capital de giro. Acho que com essas variáveis na mão, a gente vai com certeza passar por essa pressão da desaceleração das vendas e fazer um ano de 2026 aí de qualidade. Acho que, né, Túlio, só para complementar também um pouco, Pedro, e sem te dar, obviamente, né,
trabalhar muito número aqui, mas eu acho que no resumo de tudo, né, Túlio, é o Pedro entender que na nossa cabeça a gente vai trabalhar, já estamos trabalhando, né, para adequar a companhia à nova realidade que está. É isso, né? Nossa cabeça está muito aí, Pedro. Isso tudo que Túlio dividiu com você, talvez aqui dá para te ter uma noção da intensidade, né, onde a gente quer chegar. Não, ficou claro, pessoal. Se eu puder um follow-up rápido só, na resposta do Túlio anterior, excluindo o novo da base, vocês veem uma melhora de 12 dias no ciclo de caixa, é isso? Versus o 19 reportado? Aqui, Pedro, acho que tem alguns pontos importantes, né? Porque quando a gente olha, os 5 dias já é em base 100% comparável. Só que a gente vai para aquele 18, né? E esses 5 dias a base já estava comparável, né? A gente já vinha fazendo trabalhos desde o início lá das integrações, porque o time nosso que foi para o novo já implementou o ferramental de Open to Buy de forma muito rápida. Então, as próprias lojas Gemat já vinham trabalhando ali numa adequação sobre esse tema ferramental. Depois a gente trouxe muito conhecimento para cá, né, e conseguiu aí acelerar ainda mais o tema aqui dentro do Gemat como um todo, tá? Mas assim, sendo bem transparente com vocês, aqui no dia a dia a gente já está olhando o business integrado, tá? Eu, aqui no meu dia a dia, nem fico dividindo muito o que é novo, o que não é novo, eu já olho o caixa consolidado, eu já olho os níveis de alavancagem consolidado, eu já olho os dias consolidados, as comunicações aqui já são e as leituras já são todas nesse sentido. Acho que é um tema depois que a gente pode falar um pouquinho com vocês, mas até a parte de sistemas, né, com o novo, foi um tema que avançou super forte, de forma super intensa. Então, o processo de integração com o novo está correndo de forma super bem. E a gente, internamente aqui, já virou a chave, a gente olha tudo consolidado já. Perfeito. Obrigado, pessoal. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Para fecharmos a nossa apresentação de hoje, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? E aqui, em nome do Jesuíno, agradecer os mais de 75 mil funcionários, são colaboradores que estão lá na base, trabalhando e buscando essa eficiência que a gente precisa para melhorar nossos resultados, né? Quero aqui agradecer aos nossos acionistas e pedir que continue acreditando. Eu espero continuar merecendo e a confiança de todos vocês, dizer que nós estamos trabalhando, estamos focados muito na operação, na estratégia, né? E na busca de eficiência para que a gente possa ter, de fato, resultados melhores. Se a gente considera que a pior fase passou e que agora tendenciamos a colher frutos de todo esse trabalho que está sendo feito aí de governança, com compliance e com melhoria de resultados em todos os setores da empresa. Então, meu muito obrigado a todos e, espero em Deus que a gente possa aí firmemente estarmos na próxima reunião. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 do Grupo Mateus está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.